Bom, estamos de volta, quinto bloco. Nós temos aqui a participação do Pedro Luiz. Já houve tentativas de Hugo Chávez, de Hugo Chávez da Venezuela, já faleceu. Do presidente do Equador, Evo Morales, do presidente do Equador, agora Evo Morales, presidente da Bolívia, de fazer uma igreja católica nacionalista, que atenda os interesses políticos deles. Isto é uma tentativa frustrada, sendo que o mesmo Evo diz que a Igreja Católica é um objeto de dominação. Abraços e Deus te abençoe. Pedro Luiz, fica aí o registro seu, Pedro Luiz. Eu não tenho conhecimento exato disso, não. Aqui o Eudes fala, quero mais uma vez, como está sendo de prazer, parabenizar pelo extraordinário comentário que apresentasse sobre a caixa de Pandora que for aberta no Brasil. Sinto-me gratificado com as palavras e a sabedoria atualizado em seus anúncios que sempre se apresentam pontuais. Hoje estamos dialogando sobre aceites, um ótimo tema e necessário para o tempo cotidiano, onde novas e desconhecidas denominações surgem, seja por impulso particular de alguém ou de grupos influenciados por outras culturas ou conhecimentos filosóficos. Gostaria do vosso esclarecimento em relação a alguns grupos que hoje existem no cotidiano brasileiro. Aí ele fala alguns grupos, né? Eu não tenho condições de responder isso. Eu não sei se o padre tem condições. Ele fala assim, por exemplo, Testemunha de Jeová é uma seita? Eu não sei. O que você acha? Pois é, se pensarmos, digamos, no sentido de separatista, pensando na Igreja Católica, acaba sendo uma seita. Para os italianos é uma seita mesmo, né? Nesse sentido. Né? Para os luteranos, eles consideram Testemunha de Jeová também uma seita. Naquele sentido sectário, quer dizer, não se consegue dialogar com eles, há uma estrutura doutrinária mínima, né? Que está fechado exatamente em si mesmo e não tem universalidade, né? Quer dizer, não pretende universalidade. A minha dúvida é porque alguns dizem, né, e eu também acredito que seja, não se trata de uma denominação cristã, até porque eles não professam a fé na Trindade e nem na filiação divina de Jesus. Então eles saem fora do cristianismo. Então talvez fosse uma denominação religiosa autônoma, né? Sim, mais do que cristã, né? Ele não é cristão de fato. As pessoas que não frequentam sequer nenhuma religião, mas são leitores assíduos da Bíblia, onde ele é o único, o que lê, fiel, o único pastor, chamados de independentes, podem ser também considerados como indivíduos propícios na criação de seitas? Também é difícil, só se criarem, né? A Igreja Católica Brasileira e outras denominações derivadas que têm apenas registro em cartório que existem em Belo Horizonte pode ser considerado como seita. Eu acho que a Igreja brasileira, Católica Brasileira, é tipicamente uma seita. Tipicamente. Né? Essa é com certeza. Tipicamente. Como devo lidar com as pessoas que participam de seitas em meu cotidiano de trabalho e acadêmico, quando expressam calúnias ou difamações da Igreja Católica ou do cristianismo? Penso que minha postura e testemunho já é uma resposta ética, mas a gente ouve tanta abobrinha deles e tememos que possam influenciar a outros menos preparados ou sem firmeza em sua fé. Obrigado, viu, pela sua participação, Eudes Lemos. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode dar muito valor, não, porque a verdade, ela acaba se afirmando de qualquer modo, mesmo quando uma pessoa, no momento, pode ser. Depois, se aquilo não é verdadeiro, tem perna curta. Aí eu lembro a frase de Gamaliel, né? De Gamaliel no Atos dos Apóstolos. Se for uma verdade, se tiver consistência, vai perdurar. Se não tiver, ela morre. Aqui tenho você agora. A Maria Helena de Oliveira, do Alto dos Pinheiros, parabeniza o Senhor, porque fala muito bem sobre todas as coisas. O Francisco Nascimento, do bairro das Indústrias, também fala que o programa de hoje está muito bom e diz que a introdução que o Senhor fez é muito enriquecedora. Flávia Joana da Savassi quer saber se o Senhor dá algum curso de Bíblia. Do aula de teologia, na PUC e no ISTA. A Maria das Graças, do bairro Colégio Batista, quer saber se as Testemunhas de Jeová são uma seita e em que elas acreditam. Eles acreditam que Deus deve ser chamado de Jeová, por isso fundaram esta religião.
e dizem que Jesus não é Deus e que Deus é só Jeová. E aí vai uma série de outras coisas, não admite transfusão de sangue, porque se baseia em algumas partes da Bíblia. Com todo respeito, nós não queremos entrar, só estou explicando o que eles creem. Agora, a única coisa que eu não gosto muito de Testemunho de Jeová é acordar as pessoas de manhã cedo, domingo, e encher a paciência das pessoas. Isso aí eu acho que podia maneirar um pouco. Tem muita reclamação disso, que é uma tragédia. O povo acorda com um mau humor danado, né? E aí costumam... Agora eles fazem isso, aí vem a questão da seita, né? Exatamente. Com entusiasmo, Exato. com vigor, e não importa de chegar lá e a pessoa diz, eu sou católico, eu conheço muitos católicos, são muito firmes na sua fé, eu sou católico, não quero essa visita, mas eu vou entrar, vou levar Jesus para você, eu já tenho... Aí começa a conversa e não para, não tem jeito. Psicológico, né? É um problema psicológico, é terrível. Né? Imagina casamento, se fosse um casamento, hein? Que separação na hora. O Marcos Vitor, do bairro Santa Efigênia, quer saber em que a igreja se baseia sobre a ressurreição da Virgem Santíssima. A mesma de Cristo e a nossa. O Lúcio Rezende, de Contagem, quer saber se a lei que estabelece o Estado laico não pode ser mais rígida em relação à pessoa como Silas Malafaia e Marco Feliciano. Acha que essas pessoas são muito perigosas e quer saber se a lei não pode ser mais rígida. Eu acho que a lei brasileira não é só neste aspecto. Há muita coisa que eu estava dizendo da Caixa de Pandora, uma das responsabilidades é da lei brasileira. Não que a lei brasileira é rígida ou não é. Eu acho que a lei brasileira, ela imita determinadas leis de certos países que estão avançados democraticamente, no sentido econômico, no sentido social, no sentido educacional, existe uma paridade entre todos os cidadãos. Aplicam-se leis desses países como se aqui nós estivéssemos como a Suíça, como a Dinamarca, como a Suécia, e na verdade não somos. Nós somos um país que precisamos de leis que possam acompanhar o desenvolvimento. E as leis vão mudando, porque as leis estão a serviço do ser humano. Então a gente não tem que imitar ou buscar leis de países assim fantásticos, maravilhosos. Nós não somos. Nós temos uma população analfabética funcional, nós temos uma população muito pobre, nós temos grandes disparidades sociais, nós temos índices de violência, nós temos pessoas que são oportunistas. Então nós precisamos de leis que acompanhem a nossa realidade e vale também para a questão religiosa. Lânia Rosa da Cunha, do bairro Vista Alegre, pergunta ao padre Ibrahim por que alguns padres usam clésima e outros não usam. Pois bem, não, eu uso clésima, não estou usando. E aí, claro que o clésima é uma veste distintiva, né? distintiva Eu padre uso porque e eu tal. apresento o programa, né? E algumas vezes também eu não uso aqui não, mas muito raro porque há uma certa regra da casa, né, de que os padres que apresentam, principalmente um programa religioso, usem o clésima. Aqui tem a última participação, você pode ler aí também, a Eleni Mendes. Ela fala do problema do posições adotadas por satanistas. Na semana passada o senhor não entendeu. Dedos chifrados são os 2 dedos finais levantados e os 2 centrais abaixados, assim? Isso. E fica... Não, então como é que é? Os 3 centrais, então? Os 3, assim? Isso. É isso? Isso é satanismo. Formando um chifre. Formando um chifre. E há fotos nessas posições, do garoto que matou os pais, nessas posições, das 2 mãos, nessa posição satanista. Ô, gente, ainda que fosse, mas isso para mim não significa nada, é um gesto. Pode ser coisa de criança, os meninos colocam isso na cabeça da gente quando a gente tira foto para brincar, né? Isso não tem nada a ver. Tem mais aí para falar? Temos. O Vani de Oliveira Silva, do Riacho, lá de Contagem, parabeniza o programa, que sempre enriquece muito a cada semana. O Geraldo dos Santos, por e-mail, quer participar do sorteio. E a Marlise de Carvalho fez várias perguntas pelo Facebook. A palavra seita tem conotação negativa? Adquire conotação pejorativa. Alguma seita teria se originado da dissensão com a Igreja Católica? Muitas. A Igreja seria a doutrina católica e seus membros?
A igreja... A igreja seria a doutrina católica e seus membros. A igreja é o conjunto de tudo, o culto, a celebração, a doutrina, a escritura, a hierarquia, enfim, a organização, tudo isso. A pessoa diz vou à igreja. O certo não seria dizer vou ao templo católico? Não, tá certo falar vou à igreja, é um costume, pode manter. Com tantas seitas, como não nos confundimos e seguimos de fato a verdade? Como não nos confundir? Deixa essas perguntas, vamos deixar para a próxima, você Tá bom. guarda isso, porque o nosso tempo esgotou, nós vamos terminar, temos que fazer o sorteio. Temos. O sorteio, meu Deus do céu, não vai dar tempo do Mozart, do Amadeus tocar, eu estou querendo ouvir a música final deles. E nós estamos, olha, vai ser... e o próximo tema, enquanto ela dobra as folhas, vai ser sobre depressão. E a música que nós vamos ouvir, depois que ela tirar lá, o sorteio vai ser Somewhere Over the Rainbow. Abaixo, como é que é? Sobre o arco-íris. E vamos lá, vamos tirar. Mais 2. Isso. São Sacode. 3 brindes hoje, né? Rapidinho. lá. Obrigado, Padre Ibrahim, Imagina. pela participação, Fernando, apesar dessa que participou loucura por aqui. e-mail. Né? Vamos lá, quem é? Fernando, que participou por e-mail. Fernando participou por e-mail, O Vani, lá de Contagem. tá certo? E o último, o Henrique, que também participou pelo Facebook. O Henrique German. Isso. Henrique German, meu querido amigo, doutor Henrique German, procurador da República. Promotor público, desculpem. Promotor do Ministério Público. Muito obrigado pela participação de todos. Parabenizando os aniversariantes, rezando por aqueles que pediram oração. Ficamos agora com a música do grupo Trio Amadeus. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a dream that you dare to once in a lullaby. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney tops. That's where